Que a boa e doce paz do nosso único Senhor e suficiente Salvador seja sobre o seu lar. Que bom reencontrar-nos mais uma vez. Muito obrigado por me receber, nos receber na sua casa, e nós te recebemos com muita alegria. Eu quero ler um texto que está no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 16 de 1 Timóteo. Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, diz: tende cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nessas coisas. Dessa forma salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Nós queremos orar agora, porque a nossa intenção e desejo é esse, que aquilo que nós falamos gere em você vida, transformação e edificação. Vamos orar. Glorioso Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio que temos de mais uma vez reencontrar-nos com os irmãos, de mais uma vez sermos recebidos nos lares para falar do teu amor, da tua casa, da tua palavra, das coisas do teu reino. Ó Deus, abençoa cada família, abençoa cada vida que agora está diante dos seus aparelhos, nesse tempo de dificuldades, guardando a fé, alimentando a fé e a comunhão da igreja, porque apesar de distantes geograficamente, nós estamos unidos em amor, porque somos corpo de Cristo, que é o nosso cabeça. Senhor, abençoa a todos. Ajuda-nos nessa hora que nos encontramos e nos reunimos para lhe prestar um culto de louvor e de adoração. Que o Espírito Santo do Senhor nos conduza de forma tal que possamos, ó Deus, ao término deste culto, ter o nosso coração alegre no Espírito Santo. Abençoa-nos, abençoa a todos. Nós oramos pedindo a tua direção, bênção e misericórdia, em nome e para o louvor da glória do Senhor. Nós vamos agora, amados, a um momento da mensagem cantada. E temos hoje o nosso irmão Robson e a nossa irmã Joane, que nos levará a Deus em a oração cantada, em adoração, por meio dessa mensagem cantada. Que Deus a todos abençoe. Vamos agora ouvir os nossos amados irmãos. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez a separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano,
e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez a separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus, suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja Deus, porque verdadeiramente foi Ele que criou todas as coisas. Ele é o Deus todo-poderoso. Nós vamos agora ao nosso momento de colocar no altar do Senhor tudo que precisa ser colocado no altar do Senhor. Nós tivemos a oportunidade neste momento de engrandecer a Deus por meio da mensagem cantada, erguendo a nossa voz, abrindo o nosso coração. E agora nós queremos mais uma vez fazer, mas de joelhos dobrados. Nós queremos convidar a todos vocês a orar e temos a oportunidade então de confissão. Esse não é um momento tão somente de petição, mas primariamente de confissão, de adoração e engrandecimento do Deus Todo-Poderoso, de confessar pecados, falhas, limitações, mas também de pedir a Ele, mas só depois de agradecer. Nós precisamos aprender a agradecer. Nós temos que ir empurrando para o fim da fila as petições. E depois de adorá-lo, de exaltá-lo. Depois de confessar. E depois de agradecer, nós então pedimos a Deus. Porque temos coisas a pedir a Ele. Eu quero convidar você a isso. Eu quero convidar você a ficar muito à vontade nesta hora em que vamos colocar no altar do Senhor tudo que precisa ser colocado no altar do Senhor. Você que deseja e sente-se bem em se ajoelhar, faça isso nessa hora. Mas se o seu desejo é permanecer sentado, fique sentado. Sinta-se à vontade. Nós vamos orar a Deus. Glorioso Senhor, majestoso e eterno Criador, a Ti, como cantamos, declaramos nesta hora, glória a Deus, por Tuas maravilhas, Tu que és Criador não só deste planeta, mas de todo o universo. E o Senhor não só criou, mas mantém, é mantenedor. Tu és santo, majestoso, grandioso em poder, em sabedoria. Tu és santíssimo, igual ao Senhor não há. O santo dos santos é o Senhor. O Deus perfeito, o onipresente, onipotente e onisciente Deus. Tu és único, autossuficiente, igual a Ti, Senhor, não há. E a nossa alegria, o nosso contentamento e o nosso coração explode em gozo por sermos servos do Senhor. Por sermos nós comprados por um altíssimo preço, o sangue precioso do Teu Santo Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta bênção. Muito obrigado porque o Senhor nos atraiu pela cruz, nos atraiu pelo Teu amor insondável, que o Senhor demonstrou ali, em um justo morrendo por nós, injustos e que ainda éramos pecadores. E o Senhor fez por muitos que ainda o são. Ó Deus, muito obrigado.
Obrigado porque, em sendo um Deus tão maravilhoso, um Deus tão puro, um Deus todo-poderoso, o único, o Senhor pacientemente vem nos transformando e nos concedendo a oportunidade de arrependimento, para que nós possamos eternamente contigo morar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua longanimidade, pela tua misericórdia. Nós te agradecemos e queremos apresentar-nos diante do Senhor. Sonda-nos, ó Deus, e traz à nossa consciência nessa hora as nossas mazelas, as nossas fraquezas, os nossos pecados. E ajuda-nos, Pai, enquanto lembramos, nos arrependermos, enquanto lembramos, nos envergonharmos diante do Senhor e te pedir perdão. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por essas afrontas que fizemos a Ti. Perdoa-nos, Senhor, por esses pecados horrendos que ferem a Tua santidade, majestade, pureza e grandeza. Ó Deus, ajuda-nos, por favor, a vencer as nossas fraquezas. Ajuda-nos a verdadeiramente, curvado aos Teus pés, humilhados diante do Senhor, ser servos do Senhor, para que o Senhor se alegre em nós e use o nosso viver e a nossa vida para o louvor da Tua glória. Muito obrigado, Pai, pelas bênçãos que têm sido diariamente derramadas sobre as nossas vidas. Elas são insondáveis, incontáveis, grandiosas. A bênção dos livramentos, a bênção do pão diário, a bênção dos recursos financeiros, não abundantes, mas suficientes para honrarmos os nossos compromissos, a bênção ou as bênçãos, Senhor Deus, dos irmãos, a bênção da Tua igreja, a bênção do Teu reino que fazemos parte. Senhor, são tantas as bênçãos, e nós por todas elas te agradecemos nessa hora. Te agradecemos pela nossa nação, pelos nossos governantes, os justos e os injustos, porque sabemos que o Senhor está no comando e no controle de todas as coisas, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Te agradecemos porque nos injustos nós temos aprendido o que não fazer, e nos justos nós temos nos alegrado, muito embora sabemos que são pouquíssimos esses, pouquíssimos. Usa de misericórdia, Senhor, para com a nossa nação. Por favor, Senhor, ajuda-nos nesta hora em que a Ti oramos, em que a Ti apresentamos todas essas coisas. Mas agora queremos pedir. Nós queremos pedir pelo mundo que sofre nesta hora essa grande pandemia. Queremos Te suplicar pelos que não têm esperança ainda, ó Deus. Ajuda a Tua igreja a em santidade, a ousadamente, destemidamente anunciar o Teu reino, anunciar a Tua palavra, a brilhar como astros neste mundo que jaz no maligno e em trevas. Ajuda-nos, porque muitos são os que nessa hora de dor para muitos, de perda, de escassez financeira e tantas outras, têm se aproveitado para acumular fortunas. Eles não conhecem a Ti nem a Tua palavra, porque o Senhor nos ensina a não juntar tesouros na terra, porque aqui a traça corrói e o ferrugem consome. Ó Deus, que a Tua igreja brilhe de forma tal que ilumine a muitos para que eles juntem tesouros no céu. Desperta os que estão dispersos na Tua igreja, para que possam viver integralmente
o teu evangelho nesses últimos dias. É assim que nós oramos, pedindo, Deus, que a bênção do Senhor repouse sobre todos os ouvintes, que a misericórdia do Senhor venha sobre aqueles que ainda não foram selados, que o Espírito Santo convença-os da verdade, da justiça e do juízo, para que possam render-se a Ti e, enfim, ter paz. Usa de misericórdia pelos desesperançosos, desesperados, porque não conhecem a Ti e não vivem em comunhão com o Senhor. É assim que eu oro, grato nesta hora pela igreja que Te adora, em nome de Jesus. Amém. Que a luz do Senhor seja sobre a sua vida. Nós mais uma vez vamos ouvir uma mensagem cantada e eu quero pedir que você faça desta canção uma oração. O nosso irmão Robson vai nos levar em oração cantada diante do Deus Todo-Poderoso. Em fervente oração, venha o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele comprovar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém. É isso que nós precisamos fazer, colocar no altar do Senhor todas as coisas, e aí nós vamos conhecer o seu poder. E por isso nós vamos ter mais um breve momento de oração. Dessa vez nós vamos estar orando, apresentando a Deus os fiéis que têm devolvido ao Senhor aquilo que a Ele pertence e têm ofertado com generosidade, reconhecendo que são administradores de tudo que Deus nos confiou. E nessa hora eu convido meu irmão Bruno, que vai estar nos levando a Deus em oração. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor e nós, como igreja, te agradecemos por todos aqueles que entendem e compreendem a Tua palavra, todos aqueles que é fiel no dízimo e nas ofertas. Abençoa, Deus, cada um profundamente, que o Senhor continue derramando bênção sob medida em cada lar. Que no nome do Senhor Jesus, cada um de nós possamos permanecer, ó Senhor Deus, fiéis à Tua palavra. É que nós oramos a Ti e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, nessa hora, vamos então à palavra. Como alunos de exposição, e nós temos nos esmerado em tal, e vamos à exposição da perícope em que nós inauguramos e fizemos então uma exposição geral, e agora nós estamos então partindo para o detalhamento. E nós, no capítulo 13 de Marcos, nós fizemos uma exposição geral do verso 1 ao verso 23. Essa perícope que vai até o versículo 37. Nós pegamos uma porção do 1 ao 23 e agora nós estamos trabalhando ela de forma mais detalhada. Então eu quero, enquanto você abre a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 13, do verso 1 do 13, nós vamos orar. E em seguida vamos
nos debruçar na Santa Palavra. Vamos orar. Senhor, que a Tua misericórdia, a Tua unção e a iluminação do Espírito do Senhor seja sobre todos nós. Não só sobre mim que falo, mas sobre todos os ouvintes, para que o discernimento e a compreensão seja plena e os auxilie a ouvir a Tua voz. Que não seja eu a falar, mas que seja o Senhor por meio da minha vida, porque assim cremos. E que o Senhor usa homens hoje como usou no passado, não para trazer nova revelação, mas para dar iluminação da palavra, compreensão plena da palavra, para bem viver diante do Senhor em santidade. Neste mundo que jaz no maligno, sem esperança, com esperança. Neste mundo que, ora, sofre dor, a dor da morte é viver a abundância da vida que já e ainda não sobre nós. Nós cremos no selo do Espírito que nos preserva, porque somos eleitos do Senhor. É assim que eu oro, pedindo que a Tua misericórdia seja sobre todos os ouvintes, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos voltar ao capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Como já falei, o texto que nós estamos trabalhando, nós trouxemos então, naquele momento, como a grande ideia daquela abordagem geral, o rei alerta, capacita e preserva os eleitos em meio à tribulação. Isso é glorioso e confortante, porque em meio à tribulação, o rei preserva os eleitos. Jesus ele está então alertando os seus discípulos sobre o fim dos tempos aqui neste capítulo. Jesus está preparando os seus discípulos para não serem enganados nem o negar em meio à tribulação da vida, em meio às dores da vida, em meio às aflições que ele nos alertou que teríamos e disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele nos disse que não nos deixaria órfãos e por isso nós temos recebido dele a capacitação para vencer um dia de cada vez. Jesus, como profeta de Deus, ele profetiza para um futuro imediato e um futuro distante e o tempo do fim, ou o tempo do fim. Por isso nós trouxemos aquela ilustração do filme De Volta para o Futuro. Mas Jesus, não como o filme em uma ficção, na vida real, porque ele é o autor da vida. Ele é o Senhor da vida. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele conhece todas as coisas, porque é o princípio e o fim. E Ele nos alerta por meio da sua palavra, nos ensina e nos mostra como foi e como será. Nós estamos saindo então do geral para o particular. Por isso, nós não vamos ler todo o capítulo, toda a perícope, mas a porção alvo da nossa exposição nesta hora, que são alguns versículos. Versículos 5, 6, 21 e 23. Nós vamos nos deter nesses textos, nessa porção, nesta hora em que saímos do geral, como disse, para o particular. E nós vamos então a este ponto. E temos então como grande ideia para este ponto, o rei alerta os seus sobre os falsos cristos e falsos profetas. Eu poderia dizer que o rei alerta os seus sobre os falsos, porque são tantos falsos que nós perdemos a lista. Mas é isso que o rei faz. Ele alerta os seus sobre os falsos cristos e falsos profetas. Versículos 5, 6, 21 e 23, e eu quero ler com você. Versículo 5 e 6 diz assim: então Jesus começou a dizer-lhes: cuidado, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. E esses muitos, está ali os discípulos inclusos. E nós,
também nos nossos dias. No verso 21 ao 23, ele vai dizer, então, se alguém vos disser, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e milagres para, se possível, enganar até os escolhidos. Tende cuidado, pois vos tenho dito tudo com antecedência. É aqui que nós vamos trabalhar. A primeira palavra de Jesus aos seus apóstolos, depois da profecia da futura destruição do templo, depois do questionamento dos 4 apóstolos, foi um alerta. Versículo 5, ele alerta, cuidado. Essa foi a primeira palavra dele. Ninguém vos engane, ou cuidado com os enganadores que virão. Mas não é só a primeira palavra de Jesus aos seus apóstolos, é também a última desta estrutura que ora nós trabalhamos. No verso 23, de igual modo, ele traz um outro alerta. Tende cuidado. O rei alerta os seus discípulos. O rei alerta os seus sobre os falsos cristos e os falsos profetas. A partir da pergunta dos apóstolos, Jesus começa a ensiná-los. Temos então no verso 6 a primeira razão pela qual Jesus alerta os seus, ou a causa pela qual ele alerta os seus, que vai se repetir no verso 21 e 22. São os falsos cristos e os falsos profetas. Versículo 6. Muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e enganarão a muitos. Versículo 21 e 22. Então se alguém vos disser aqui está o Cristo ou ali está ele, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e milagres para, se possível, enganar até os escolhidos. Então, a primeira razão pela qual Jesus alerta os seus é essa, são os falsos cristos e profetas. Boa parte das cartas do Novo Testamento são denúncias a falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres, falsos ensinos, falsas doutrinas. 1 e 2 Coríntios vai combater falsos ensinos, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres. Gálatas, de igual modo, Colossenses, 1 Timóteo, 1 João, Judas e o próprio Apocalipse. Eles são livros que vão alertar, que vão denunciar esses falsos e vão chamar os seus santos para estarem atentos. Então, não só aqui em Marcos, mas o Senhor continua alertando os seus ao longo da história. Observamos que Jesus não está falando de nada novo. Antes da sua encarnação, antes do verbo se fazer carne, antes dele, já existia falsos profetas e falsos cristos. Os historiadores relatam sobre os falsos cristos que vieram, tanto que era um nome comum na sua época. Jesus era um nome comum, justamente por causa também desses que vieram antes dele e surgiram depois. Então, no Antigo Testamento, nós temos o registro de falsos profetas, e a gente podia fazer uma extensa lista, mas não é essa a nossa intenção. Mas eu quero convidar você ao livro de Jeremias. Logo depois de Isaías, você vai encontrar então Jeremias, no capítulo 28 de Jeremias, do verso 12 ao verso 17. Nós vamos ter então um falso profeta. Do verso 12, diz assim: depois que o profeta Ananias quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Vai e fala a Ananias, assim diz o Senhor, quebrastes um jugo de madeira, mas em vez dele farás um jugo de ferro. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, coloquei um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações, para que se sujeitem a Nabucodonosor,
rei da Babilônia, e elas se sujeitarão a ele, e entreguei-lhes até os animais selvagens. Então o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fazes com que este povo confie numa mentira. Por isso, assim diz o Senhor, eu te removerei da face da terra. Este ano morrerás, porque pregaste rebelião contra o Senhor. O profeta Ananias morreu naquele mesmo ano, no 7º mês. Anteriormente, no discurso, aqui no capítulo 28, quando Ananias profere mentiras porque é um falso profeta, Jesus não está falando de nada novo, Jeremias disse, quando um homem fala da parte de Deus, vai acontecer. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que Jeremias falou, não que Ananias falou. Porque Ananias era um falso profeta. Vejamos então os falsos cristos, que surgem depois, os supostos falsos cristos. Nós temos no livro de Atos, capítulo 5, versos 33 ao 39, quando Gamaliel entra em cena e ele dá conselhos àqueles que querem matar os apóstolos, Pedro e João, e Gamaliel então traz à memória Judas e Teudas, que foram homens que cegaram e arrebanharam uma grande quantidade de pessoas que os seguia. Certamente esses homens estavam se portando como cristos, mas eram falsos. E Gamaliel vai dizer que quando eles morreram, tudo se acabou. E Gamaliel então aconselha, deixa esses homens de mão, porque se não procede de Deus, vai se acabar. Mas se isso procede de Deus, se essa obra vem de Deus, vocês vão se encontrar lutando contra o Todo-Poderoso. No capítulo 20, verso 29 e 30 do mesmo livro de Atos, eu quero ler com você, nós vamos ter falsos mestres. Atos 20, do 29 ao 30, nós vamos ter aqui a despertar dos falsos mestres. 29, 30. Eu sei que depois da minha partida, o apóstolo Paulo falando, lobos cruéis estarão no vosso meio e não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Falando coisas distorcidas, falsos mestres, falsos ensinos, talvez também falsos cristos. Estavam no meio deles, estavam na igreja. Observem esses detalhes que a gente está tratando. E em 2 Pedro, também nós vamos ter falsos profetas, lá no finalzinho da Bíblia. Folheie a sua Bíblia comigo, e no finalzinho nós vamos ter 2 Pedro capítulo 2, verso 1. Mas entre o povo também houve falsos profetas, assim como entre vós haverá falsos mestres. As ocultas introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si mesmo repentina destruição. 1 João, de igual modo também, no capítulo 4, vai apontar para esses falsos. Capítulo 4, verso 1, amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se o espírito vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, Jesus alertou os seus. Jesus ensinou, sinalizou os seus sobre esses falsos que eles viveram. E a gente às vezes fica esperando que eles vão surgir, eles estão no nosso meio, eles estão em nossos púlpitos, eles estão em supostas igrejas evangélicas, onde o nome de Jesus faz destaque nos seus letreiros. Jesus Cristo é o Senhor, a verdade escrita é tremenda, mas dos púlpitos os falsos falam dia e noite em seus nomes as suas verdades para encher os seus bolsos, porque são lobos em pele de cordeiro. Temos visto isso diariamente. Surgem também os falsos apóstolos.
no segundo livro de Coríntios, nós vamos ver em abundância os falsos apóstolos, inclusive querendo desfazer do próprio apóstolo Paulo, servo do Senhor. É ele quem está aqui escrevendo e é ele quem está sendo de frente atacado. No capítulo 11, no verso 5 do capítulo 11, e no 13 ao 15 também nós vamos ter, vai dizer: em nada me considero inferior a esses super apóstolos. Paulo usando de ironia para falar com esses homens, e do verso 13 ao 15 Paulo diz: esses homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, disfarçando-se de apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não surpreende que também os seus servos se disfarcem de servos da justiça. O fim deles será de acordo com as suas obras. Olha que coisa muito importante frisarmos. E eu quero frisar aqui o versículo 15 do capítulo 11. Portanto, não surpreende que também os seus servos se disfarcem de servos da justiça. Servos de quem? Servos de Satanás, porque o 14 vai dizer que Satanás pode tornar-se em anjo de luz. E então não é de surpreender que os seus servos, os servos de Satanás. Então, os ditos dos apóstolos dos nossos dias, porque eu estou trabalhando com vocês o que diz a Bíblia naqueles dias, a profecia de Jesus para um tempo imediato, para um tempo urgente, mas também para um futuro distante. E esse futuro chegou, nós estamos nele, vivendo agora. Porque Ele é o Criador e nos alertou sobre isso. E desde o século 100, desde a época de Cristo, nós estamos vendo essa profecia ecoando e se intensificando. E os homens cada dia mais destemidos, afrontando a Deus, sem nenhum temor nem reverência, enriquecendo dia após dia por meio da palavra de Deus, não por amor a ela, mas usando-a sem nenhum temor. Os falsos apóstolos, os falsos profetas, os falsos pastores, as falsas pastoras, essas são todas. Porque a Bíblia não respalda ninguém para ser pastora. Toda argumentação em cima disso é filosófica, é fazer a Bíblia dizer o que ela não diz, é colocar palavras na boca de Deus. O Rei da Glória, que nunca elegeu uma para tal. Uma apóstola, e nós temos hoje apóstolas. Não basta todos os falsos apóstolos, mas temos também apóstolas. E assim é, irmãos, nos nossos dias. Surgem também os falsos tudo. Surgem diariamente os falsos tudo, inclusive os falsos cristãos. Eles são abundantes nas igrejas, nos bancos das igrejas. Hoje eles estão tranquilos, porque estão em suas casas assistindo aquilo que lhes dá prazer. Eles não estão precisando ir às reuniões, ou nos prédios onde a igreja do Senhor se reúne, em meio a eles, os falsos. Esses falsos surgiram operando grandes sinais e milagres para, se possível, enganar até os escolhidos. O verso 22 diz isso. Se possível. Isso é maravilhoso de se ouvir, porque nós sabemos e vamos expor que o Senhor, Ele preserva os eleitos. Então é impossível. Se o Senhor não fosse seu Deus, se o Senhor não nos guardasse, se não fosse Ele que tivesse nos comprado, se Ele não tivesse nos elegido, verdadeiramente nós não seríamos, nós não escaparíamos dessa. Mas foi Ele que fez essa obra gloriosa, grandiosa, e por isso não é possível. Os profetas no Antigo Testamento operaram grandes sinais e milagres no poder de Deus e do Espírito Santo. E aí nós temos uma vasta lista: Moisés, Elias, Eliseu e tantos outros homens de Deus
que operaram no poder de Deus e do Espírito de Deus. Hebreus 11 vai falar da lista desses homens que grandes coisas conquistaram pela fé operosa da parte de Deus. No Novo Testamento, os apóstolos e outros discípulos, diáconos e tantos outros servos do Senhor operaram grandes sinais e milagres no poder do Espírito Santo, pelo nome de Jesus. E até o dia de hoje, nós vivemos esses feitos na soberania de Deus quando Ele assim quer fazer. Mas, olhando para a sua palavra, que é a nossa regra de fé e prática, no passado, apóstolos e discípulos operaram grandes milagres no poder do Espírito Santo. O apóstolo Pedro estava sendo ameaçado de morte junto com João, porque em o nome de Jesus curaram um homem no poder do Espírito Santo na porta do templo. E aquele homem que pedia esmola, aleijado, ficou curado. E muitos outros o fizeram no mesmo nome e no mesmo poder. E os falsos operaram grandes sinais e milagres no poder e no nome de quem? No passado. Vejamos então que resposta a Bíblia dá a esse questionamento que agora nós fazemos. No nome de quem eles operaram? O rei alerta os seus sobre os falsos cristos e falsos profetas. Eu quero convidar você a ir para o último livro da Bíblia, Apocalipse. E nós vamos ir e vir no livro de Apocalipse de forma um tanto breve. Capítulo 12, eu quero te convidar a começar a compreender. Capítulo 12, verso 11 de Apocalipse, 12:9, de Apocalipse, vai dizer assim: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, quem engana todo o mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Quem foi expulso? O grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Esse foi lançado. Essa é a identidade revelada daquele que foi lançado na terra. Quando nós chegamos no capítulo 13, no verso 4 do capítulo 13, vai assim dizer: E todos adorarão o dragão, ou adoraram o dragão, pois concedeu sua autoridade à besta. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá lutar contra ela? Voltando, e todos adoraram o dragão, pois concedeu sua autoridade à besta. O dragão do capítulo 12:9, quem é o dragão que foi expulso? A antiga serpente, o diabo, Satanás. O dragão, que é a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, no capítulo 13, verso 4, ele é adorado e concedeu autoridade à besta. Então, a besta age pelo poder do dragão, que é Satanás. Quando nós chegamos no verso 8 desse mesmo capítulo 13, diz: Todos os habitantes da terra a adorarão. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quem então vai adorar a besta? Todos aqueles que não têm o nome escrito no livro. Todos os que não são eleitos. Diz a Bíblia que, salvo os eleitos, exceto os eleitos, que têm os seus nomes no livro da vida, que têm sido lavados no sangue do Cordeiro, que foram eleitos por Ele na sua soberania, todos os demais serão enganados. É o que diz a palavra de Deus. Aí no verso 11 ao 14 desse mesmo capítulo 13, do 11 ao 14, diz assim: Vi surgir da terra outra besta, com 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro, e ela falava como um dragão.
Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença e fazia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Ela realizava grandes sinais à vista dos homens, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. E por meio dos sinais que lhe fora permitido fazer, na presença da besta, enganava os habitantes da terra e lhe dizia que fizessem uma imagem à besta que havia sido ferida pela espada e sobrevivera. Olha, os sinais operados são pelo poder de Satanás. Capítulo 11, 13, verso 11 ao 14, deixa claro isso, que a besta que recebeu a autoridade do dragão, que é Satanás, verso 11, vi surgir da terra outra besta, com 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e ela falava como um dragão, Satanás, e recebeu a autoridade de quem? De Satanás, e operava grandes milagres na presença dos homens, diante dos homens. As pessoas estão sendo enganadas pelos falsos e induzidos ou induzidas a crer ou depositar sua fé em coisas, amuletos, dia de semana, imagem de escultura. É copo com água em cima de aparelhos, em cima de TV, de celular e etc. São amuletos, toalhas. Toalhas que com o suor dos apóstolos, dos superpoderosos, falsos, mas ditos superpoderosos, rosas, óleos, o óleo ungido, dia e meses, lua, rosários. Rosário é aquele terço. Preceitos de homens que proíbem comer coisas ou até mesmo doar vida. E vida é sangue. Então as pessoas estão sendo enganadas pelos falsos com essas coisas. Desse modo, são ensinados a decorar rezas, ao invés de serem ensinados a orar ao único e verdadeiro Deus. O rosário, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Gente, final de Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Esse é o ensino. Esse é o ensino tortuoso, herético, demoníaco, obra da besta, obra dos falsos. Idolatria é o nome disso, que a Bíblia tanto condena. O Antigo Testamento praticamente todo. Não doar vida. Seitas que proíbem você de doar sangue, mesmo que o seu morra. Quando Jesus ele doou o seu sangue, a sua vida por nós, e nós devemos fazer o mesmo. Diz 1 João 3, 16 e 17. E diz mais que o amor de Deus não pode estar nesses, que tendo o recurso deste mundo, fecha os olhos e nega-lhe. O amor de Deus não está nesses, e realmente não está. Amuletos, como é usado em todo e qualquer seita ou religião, que cultua demônios, que cultua outros deuses, todos eles falsos, porque só existe um. Os amuletos, a rosa, a água, sal grosso, óleos, e tem muitos pastores que carregam seus vasinhos de olhinhos, o óleo ungido. É isso que nós estamos vendo nos nossos dias. No passado, o Senhor alertou os seus, e eles viram acontecer, e eles denunciaram e combateram, e de frente disseram: vocês são falsos, demônios. E foram por muitos apóstolos repreendidos, diz a palavra de Deus, na qual nós cremos. E nos nossos dias surge a mesma coisa, porque não há nada novo.
São ensinadas as pessoas a decorar essas rezas e tantas outras agoureiras, ao invés de serem ensinadas a orar ao único e verdadeiro Deus. Tudo isso são práticas condenadas pela santa palavra de Deus. Êxodo 20, do 3 ao 5, condena. Mateus 4, do 8 ao 10, condena. Em Êxodo nós vamos ter ali a condenação à idolatria. E eu quero ler, porque é um trecho que talvez você nunca se apercebeu. No capítulo 20 de Êxodo, do verso 3 ao verso 5, o Senhor diz assim: não terá outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há no céu, em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. O que é que esses filhos do diabo ensinam? Imagens de escultura, vendem para você as imagens, é obra de homem, e ensina você a se curvar diante dela, rezando e pedindo, ô meu santo tal, ou santo aquele. A Bíblia denuncia essas coisas, a Bíblia condena essas coisas. Isso é idolatria. E Deus veementemente diz, não façam isso. E aí tem cultos voltados para isso. Culto a santo não sei quem, a santa fulana, a santo ciclano, a reza de santo. As pessoas andam com andor, carregando as imagens nas costas, nas ruas, ao invés de estar com seus joelhos dobrados diante do grande Deus, Criador de todo o universo. Mas Satanás, ele tentou conduzir o Criador, o Deus encarnado, a isso. Mateus no capítulo 4. E aí nós temos de novo o ensino da palavra de Deus, que isso é obra do diabo. Capítulo 4 de Mateus, verso 8 a 10, diz: o diabo o levou ainda a um monte muito alto, essa obra é do diabo, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás, pois está escrito. Êxodo 20, do verso 3 ao 5, Jesus cita: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Jesus, o Verbo encarnado, disse: esta obra, esse ensino é do diabo. E hoje são milhões de igrejas ao redor do mundo e na nossa nação que ensina você a ter um rosário, a ter um santinho, a ter uma imagem e a prestar culto a eles e depositar fé a eles. Você está cultuando a Satanás, você está caminhando a passos largos para longe de Deus. É o que diz a palavra de Deus. Esse ensino não vem de mim, vem do Senhor. Marcos capítulo 7, 5 a 8, vai denunciar, 14, 19... Gálatas vai ensinar a nós sobre isso. Gálatas no capítulo 4, verso 8 ao verso 11. 4 do 8 ao 11 de Gálatas diz: no passado, quando não conhecias a Deus, costumavas servir aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como podeis voltar a esses princípios elementares, fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, meses, tempos e anos. Temo que eu talvez tenha trabalhado inutilmente para convosco. É o que Paulo fala em Gálatas. Marcos no capítulo 7 é espetacular. O que Marcos também fala no capítulo 7. Nós temos uma mensagem intensa e recheada de textos. Por isso, prepare sua caneta e sua mão. 5 a 8 de Marcos. Capítulo 7, 5 a 8.
Então os fariseus e os escribas lhe perguntaram: por que os teus discípulos não vivem segundo a tradição dos anciãos, mas comem pão sem lavar as mãos? Jesus lhes respondeu: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vós, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, seu coração porém está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Jesus denunciou em Marcos. Isso é prática antiga, tradição de homens, e os homens vêm criando tradição, os falsos, e guiando o povo à ruína. 1 Timóteo 2,5 também vai denunciar. E 1 João 15,18, de igual modo, vai fazer denúncia acerca desses falsos, desses ensinos, desses heréticos. Não são poucas as seitas e religiões que têm ensinado os seus fiéis a trilharem o caminho do erro. São cegos guiando cegos. Porque essas pessoas que são alertadas, que ora agora ouvem essa mensagem e rejeitam, travam seus corações, são cegos. São obstinados, os seus corações estão enegrecidos de pecado e rejeitam o ensino de Deus. Porque não é meu. Consulte, leia as Escrituras, leia o que eu estou apresentando a você. Leia com devoção e humildade e verifique se não está escrito isso, e Deus está falando por meio da minha vida agora para te salvar. E eu espero que você seja humilde e corajoso a ponto de aceitar essa bênção da parte de Deus. Porque são muitos, não são poucos, os guias cegos que têm guiados cegos. Mateus, no capítulo 14, verso 15. Vai nos dizer o seguinte. Mateus 14, 15. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já está avançada. Manda embora as multidões, para que possais ir aos povoados comprar algo para comer. Verso 16, na sequência, Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora, vós mesmos dai-lhes de comer. Nós temos essa responsabilidade de dar o alimento para que as ovelhas do Senhor comam boa comida, estejam robustas, saudáveis, para resistir aos falsos. Não são poucos os falsos profetas, os cristos e os apóstolos, os pastores, as pastoras, como disse, e tantos outros, operando grandes sinais no poder de quem? Eles estão operando grandes sinais. Os apóstolos, os pastores, os profetas, as pastoras, as profetisas, estão operando grandes sinais em nossos dias, em nossos meios. Está fazendo isso no poder de quem? A Bíblia diz que eles estão fazendo tudo isso no poder de Satanás. O Senhor disse que tudo isso acontece. Não tem nada novo. Pastor, algumas pessoas já perguntaram, fulano, é incrível, pastor. Será que não é milagre, não está? Não, sim, é verdade. Paletó sendo lançado e derrubado pessoas honestas, sinceras, que caem e dizem: eu não sei o que aconteceu, eu perdi o sentido. Poder de Satanás. Curas, levando as pessoas a idolatrar esses homens que distribuem suas toalhinhas e vendem seus carocinhos de feijão, vendendo de graça, receber de graça, imagine, vendendo a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Imagine quão do inferno e do diabo não é uma pessoa dessa, que vendo milhões e milhões de pessoas morrendo, tira da manga uma cura e vende.
quero que você observe comigo esse texto que agora vamos ler. 1 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 3. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível. Eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidas com ação de graças pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Vocês prestaram atenção? Eu vou ler de novo o que diz o verso 1. Especialmente, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, hoje, estamos vivendo os últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É no poder de Satanás, é no poder do dragão que eles estão operando grandes sinais e prodígios. Sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm suas consciências insensíveis. E aí eles criam as doutrinas do homem. Proíbe casamento e ordena abstinência de alimento. Não pode comer isso, pode comer aquilo. Que Deus criou para serem recebidas com ação de graças e pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. O rei alerta os seus sobre os falsos cristos e falsos profetas. E hoje nós temos falsos cristos, falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos, todos os apóstolos são falsos, todas as pastoras. Nos seus corações, muitos desses podem estar iludidos, mas não têm respaldo bíblicos. E podem ser pessoas que ao perceber se arrependam. E eu conheço muitos, e muitas histórias. Conheço um pastor de uma determinada Igreja Universal, que nasceu lá, criancinha, e foi pastor. Até quando ele desejou casar, e ali ele percebeu e descobriu, se converteu, estava conosco congregando. Pastor Francisco, amigo, que Deus abençoe, pastor. Em Santo Antônio, ele tinha uma pastora que era esposa, ia casar, noiva de um membro da sua igreja. E essa mulher veio a estudar a palavra de Deus com ele e arrependeu-se. E hoje ela disse, eu sou ovelha, eu não conhecia a palavra e eu aceitei esse título que me deram e estava gostando. Hoje ela se arrependeu e é uma ovelha. Ela entendeu que não existe pastora. O rei alerta os seus sobre os falsos cristos e falsos profetas. Eles operam no poder de quem? No poder de Satanás. Aqui eu quero convidá-los a pensar com sabedoria de Deus e prudência divina. Se o último dos profetas foi João o Batista, está registrado em Mateus capítulo 11 ao capítulo 13. Se, para ser apóstolo de Jesus, as exigências são ser comissionado por Ele próprio, eleito, escolhido por Ele, comissionado por Ele, enviado pessoalmente por Ele, ou ser escolhido pelos seus apóstolos, que tem como pré-requisito também de exigência ter visto Jesus ressurreto, assim como Paulo não foi enviado pelos apóstolos, mas por Cristo ressurreto viu e foi comissionado. Se assim são as exigências desses para serem tais, João, o último profeta, para ser apóstolo, as exigências são essas. Atos 1, 21 e 22 vai dizer, se só há um Senhor, Efésios 4, 5 vai dizer.
E Atos 2,36 diz que Deus o fez Senhor em Cristo. Se no primeiro século ele alertou sobre esses falsos que apareceriam e os seus apóstolos enfrentaram tudo isso, o que é que temos hoje? Falsos ou verdadeiros cristos, profetas e apóstolos? É óbvio, irmãos, que todos são falsos. No primeiro século depois de Jesus, todos eram falsos. Os que não vinham dos eleitos do Senhor e comissionado um pelos apóstolos, todos os outros eram falsos. Paulo, o último deles. É óbvio que nos nossos dias, todos os apóstolos são falsos. Todos os profetas são falsos. Muitos dos pastores são falsos. E pastoras nem se fala. E por que as pessoas estão sendo enganadas? Pelo simples fato de não serem elas eleitas de Deus. Nós hoje precisamos de sinais. Nós precisamos de sinais. Vejamos o que responde então a Bíblia sobre esta pergunta. Vamos ao livro de Romanos. Logo depois de Atos, você vai encontrar Romanos. E eu quero te convidar, logo no capítulo 1 de Romanos, bem no início. Capítulo 1, versículo 17. De Romanos diz assim: pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Primeira resposta da Bíblia é que não precisamos de sinais, mas de crer, de fé. Mas vamos consultar outros livros, vamos ver o que diz Gálatas, depois de Coríntios, de 2 Coríntios. Vamos ver o que Gálatas 3,11 vai dizer. No capítulo 3 de Gálatas, no verso 11, assim diz: é evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. Mais uma vez, não precisamos. Hebreus 10, 38. Mais à frente, vamos então a Hebreus, capítulo 10 de Hebreus, versículo 38. O que diz a palavra de Deus? Mas o meu justo viverá da fé. Se recuar, a minha alma não se agrada dele. O meu justo viverá da fé, e se recuar, a minha alma não se agrada dele. Por causa de Hebreus 1, do 1 e 2. Então vamos, isso aqui é por causa. Não se agrada por causa de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Por causa disso é que nós não precisamos de sinais e o Senhor rejeita aqueles que não vivem pela fé. Porque Ele falou de muitas maneiras, mas nos últimos dias, olha que tremendo este texto que deixa claro para todos nós que desde que Jesus foi assunto ao céu, nós estamos vivendo os últimos dias e tem gente esperando esses dias. O texto diz: nestes últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, pelo seu Filho, Ele nos falou, e pediram um sinal. Jesus disse: nenhum sinal será dado a essa geração perversa, corrupta, senão o de Jonas, que foi a sua morte e ressurreição, 3 dias. Ele disse: esse é o sinal. E ele censurou Dídimo, que é o Filipe, quando diante dele no Evangelho de João disse: Senhor Deus e meu Deus e Deus meu. Ele disse: porque você vê é que você crê. Bem-aventurados são aqueles que têm fé, que crê sem ver. Mas o que é que os que não são eleitos querem? Sinais. E por isso são enganados por Satanás, porque pelo poder de Satanás os seus agentes estão operando grandes sinais e maravilhas, e de suas fazendas, de suas mansões, dos seus jatos particulares, das suas vidas confortáveis, usurpando os fiéis, destruindo vidas,
eles estão enganando a muitos e conduzindo a passos largos para o inferno. É isso que nós temos nos nossos dias. É isso que nós estamos vivendo. A primeira palavra de Jesus aos seus apóstolos, depois da profecia da futura destruição do templo, foi um alerta, versículo 5 do capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Cuidado. Então Jesus começou a dizer-lhes, cuidado, um alerta. Ninguém vos engane, ou cuidado com os enganadores que virão. Mas não é só a primeira palavra de Jesus aos seus apóstolos, é também a última desta estrutura que ora apresentamos no verso 23. De igual modo ele diz, tende cuidado. O rei, ele alerta os seus que foram do passado, os seus do presente, os seus do futuro. O rei alerta aos seus. O meu desejo é que você seja dos dele. O meu desejo nessa hora é que você esteja sendo alertado. Ele alerta sobre os falsos cristos e falsos profetas, e falsos apóstolos e falsos pastores, que estão tendo revelações, visões, sonhos. Isso tudo cessou. A revelação é essa, a palavra Cristo, Salvador, o Rei. O único caminho, a verdade, a vida, essa é a revelação, está aqui. O apóstolo Paulo disse, se um espírito, um anjo, vier trazendo um outro evangelho, é anátema, é falso. E nós estamos nos nossos dias, nos curvando, viajando, seguindo as mãos de Deus, falsos. E o resultado nós vimos, está na cadeia, e tantos, eles estão em grande número sobre a face da terra. E por meio de grandes sinais e prodígios, no poder de Satanás, estão enganando a muitos. Mas não estão revelando a palavra. Eles não querem se expor. Porque as suas vidas são mais preciosas. A sua biografia é mais relevante. E nós precisamos nos curvar e nos submeter ao Rei. E anunciar a sua palavra. E denunciar com clareza quem são os falsos. E eles estão aí. E tem nome. E você conhece. O Rei alerta aos seus sobre os falsos cristos e falsos profetas. Que Deus abençoe no nome poderoso e santo de Jesus. Vamos cantar mais um hino com o nosso amado irmão Robson e a sua amada esposa que o acompanhará. E em seguida nós vamos estar então orando, nos despedindo nessa hora, agradecendo a Deus por este culto que a Ele prestamos. Fome, miséria, enchentes e destruição, guerras sem nexo, terror, atentados, orgulho, incompreensão. O medo domina o mundo que sente que vai acabar. Escravos do próprio egoísmo, alheios à vida, mas Ele virá. Ele virá. Ele virá. Ele virá. Falsos profetas enganam o povo de Deus. Falsas doutrinas e falsos milagres dão margem, razão aos ateus. Esqueceu-se do dia sagrado, ignora-se a lei do Senhor.
E quem não ignora estatutos, ignora a essência da lei que é o amor. Mas ele virá, ele virá, ele virá. Agora é o momento em que tenho que decidir se ao Deus verdadeiro ou a imagem que dele criei eu quero servir. Preciso buscar Deus na Bíblia, testemunhar e orar, pois Cristo virá de assalto apenas para aquele que não vigiar. E ele virá, ele virá, ele virá, ele virá. Amém. Ele virá. O nosso Senhor virá. E por isso eu quero orar nessa hora, agradecendo a Ele este culto que a Ele prestamos e a sua atenção, pedindo que a misericórdia do Senhor encontre espaço em nossos corações. Bondoso Deus e Pai, graças te damos pelas bênçãos ricas, insondáveis que temos recebido de tuas mãos. Graças te damos pelo teu amor grandioso, pela tua misericórdia. Pai, nesta hora eu tenho um simples pedido a fazer. Opera nos corações o milagre da salvação. Salva vidas nesta hora. Desperta pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que estão sendo enganados pelos falsos, caminhando em caminhos tortuosos, seguindo doutrinas de homens e dando as costas para o Deus Criador de todo o universo, que por amor se fez carne e derramou o seu sangue para nos salvar. Ajuda-nos, Senhor, por favor, abençoa essas vidas, ajuda-nos a vencer um dia de cada vez, no nome santo do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a vencer a nossa carne, o maligno e as tentações desse mundo. Ajuda-nos a firme resistir às investidas do inimigo, que ora enganam a grandes multidões. E é assim que eu oro, pedindo a tua bênção sobre todos nós, e faço isso em nome de Jesus. Que Deus a todos abençoe, que Deus conceda a vocês graça sobre graça.